Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o 29º domingo do tempo comum e vamos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos falar. Por isso, abra o seu coração. Permita que essa palavra de Deus entre na sua vida. Nós estamos vivenciando tantos momentos, tantas coisas, e Cristo a cada dia vai nos conduzindo. O Espírito Santo vai nos guiando para esse caminho. É que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E acabamos ficando perdidos nas coisas do mundo, as coisas terrenas. Por isso, deixe o que você está fazendo nesse momento. Tire esses 10 minutinhos para que possa permitir que essa palavra toque no seu coração. E muitas vezes o que nós precisamos de verdade é uma palavra. E quantas vezes eu vi que a palavra de Deus conseguiu penetrar no coração de alguém e alguém foi tocado. Que gostoso isso! Saber que a palavra de Deus pode transformar uma pessoa. Assim como eu fui transformado, milhares de pessoas foram transformadas por conta da palavra de Deus. Por isso, permita que essa palavra de Deus toque na sua vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedes? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Poder ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes atinerizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos aqui que os discípulos, 2 deles, Tiago e João, chegam para Jesus, e pedem algo. Aliás, queremos que faça algo por nós. Que coisa, né? Como é que pode as pessoas, então, os discípulos, e esses discípulos eram pessoas que estavam com Cristo, eram pessoas escolhidas por Deus para serem os apóstolos, que vivenciaram então ali praticamente 3 anos da vida de Cristo, e Jesus levando essa boa nova, mostrando o amor, cuidando, curando as pessoas, mostrando de uma forma totalmente radical do que eles viviam. E Jesus ali, quando esses 2 discípulos, então, que queremos que faça algo por nós, Eu acredito que Jesus naquele momento pensou, nossa, depois de 2 anos,
eles vão me pedir algo, então eu acredito que entenderam tudo que eu fiz nessa caminhada e vão pedir algo, né? Deixa que eu vou ajudar o próximo, deixa que eu vou visitar o próximo, deixa que eu vou naquela casa realizar uma cura, enfim, não sei. Jesus talvez ali naquele momento, né, pensou diversas coisas que eles iriam pedir, já que estavam com Jesus, né, esse período todo. Mas aí eles perguntam. Jesus pergunta, aliás, né, o que queres que eu vos faça? E aí eles respondem, deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Hoje, se nós trazemos para esse mundo, né, atual, quantas pessoas hoje querem estar à direita ou à esquerda de pessoas talvez famosas, né? Se ficar do meu lado, à direita ou à esquerda, não vai mudar nada, isso aí eu tenho certeza, né? Mas se for um presidente, se for uma pessoa de poder, né? Um prefeito da cidade, algum político, algum cantor, enfim, pessoas que têm um conhecimento, talvez, que são conhecidos, né? Quantas pessoas querem ficar ao lado dessas pessoas para trazer um status, né? Nossa, aquela pessoa está do lado daquela pessoa importante, né? Nossa, como pode aquela pessoa estar junto daquela pessoa? Trazer um ar, né, de superioridade entre as pessoas. E aqui não é diferente. Esses discípulos, ao invés então de querer fazer algo relacionado a Deus, porque aqui nesse momento, Senhor, queremos que deixe-nos sentar um à tua direita e um à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. E aqui, aliás, nesse momento eles não pensavam na glória eterna, quando estiver no céu. Não. Eles ainda acreditavam que seria um reinado, né? Como um político. Quando ele estivesse ali no seu gabinete, né? Deixa eu sentar ali, um à direita ou à esquerda. Então perceba quantas pessoas ainda no mundo atual, né? Isso atualmente, na atualidade, pessoas que querem ter esse ar de superioridade contra as pessoas. É no trabalho, é na igreja, tantos lugares, na família, pessoas que querem estar acima das outras pessoas, exatamente com esse ar de superioridade, né? E não da humildade. Tanto que o Evangelho termina que quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Jesus que morre na cruz para a nossa salvação. Ele dá a vida por cada um de nós. E hoje, nesse Evangelho, nos mostra esse desejo, né, de pessoas que estavam com Cristo. Tiago foi escolhido para estar ali no Monte Tabor, na transfiguração. Quando Jesus ali transfigurou, Tiago estava lá. João, meu Deus, quem foi João? Aquele que Jesus, na cruz, escolhe João, um discípulo amado, para cuidar da sua mãe. Então, homens de fé, que naquele momento ainda não conheciam, não entendiam a grandeza do céu, mas queriam o poder da terra. E Jesus vem colocando tantas coisas, né? Ainda questiona eles. Por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? Poder ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles falam, podemos. Jesus ali falava da cruz, do sangue derramado na cruz. Eles não entendiam. Hoje esse evangelho de fato nos deve ser tocados, né? Nesse momento ainda que
Tantas coisas nos acontecem, né? Tantas coisas ocorrem na nossa vida. Tanto desejo de querer ser o melhor que o outro. Hoje, Jesus nos dá uma lição aqui fundamental. Porque depois que isso acontece, olha o que acontece. Quando os outros 10, né? Porque 2 falaram. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, falando, né? Pedindo, querendo que reservasse esses lugares, esses discípulos, os outros 10, indignaram-se com Tiago e João. Por que será? Vai que cola, né? Vai que eles foram lá e vão receber a oportunidade de estarem um à direita e um à esquerda, e nós, os outros 10, que iniciamos com Cristo, também não vamos estar? Como assim? Então perceba que ninguém naquele momento entendeu o que Jesus falava. Mas eles estavam de fato preocupados. Como é que pode vocês vão lá até Cristo e pede para que um fique à direita e outro à esquerda? E nós? Onde nós vamos ficar nessa história? Então perceba que todos eles tiveram uma dificuldade. Todos eles tiveram dúvida no coração. Mas, depois de tudo isso, houve a conversão. Mas passaram por situações difíceis na vida terrena. Ainda assim, nós passamos por muitas dificuldades, muitas situações difíceis, onde nós temos que escolher. E, infelizmente, muitas vezes escolhemos as coisas terrenas. Hoje nós vemos, assim, o absurdo, né, de que cresce cada vez mais o índice de pessoas que se afastam da igreja. Quando nós chegamos hoje na igreja, em todas elas, nós vemos a igreja vazia. Que triste, né? Se nós soubéssemos o quanto é maravilhoso estar na casa de Deus, o quanto é maravilhoso procurar a Deus, estar na casa de Deus, na presença de Deus, na presença de Jesus Eucarístico. Mas não, preferimos estar na rua, preferimos buscar as coisas terrenas e deixamos Deus de lado. Quando Jesus percebe que esses outros 10 ali estavam indignados, né, com Tiago e João, Jesus fala algo importante. Olha o que Jesus fala. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, mas entre vós não deve ser assim. Mas entre nós, hoje, entre nós que procuramos a Deus, entre nós que estamos na casa de Deus, entre nós que estamos na missa, entre nós que vamos à celebração, entre nós que participamos do terço, entre nós que participamos de várias pastorais, entre nós que procuramos a Deus e somos todos irmãos em Cristo, não deve ser assim. E quanto até hoje existe o poder? A panelinha, quantos? Entre nós não deveis ser assim. Jesus deixa claro que essas coisas acontecem, mas nas coisas no mundo terreno, mas não para coisas de Deus. Então, para nós que queremos ser salvos, para nós que queremos a salvação, entre nós não deve existir essas coisas. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, se hoje ainda você tem um desejo, né, de querer ser superior, de querer estar à mostra de todos, né, de querer pisar no outro, porque eu já ouvi isso, né, de pessoas dizendo: nossa, aquela pessoa vai ser coordenador daquela pastoral, mas não tem condição nenhuma, nunca vivenciou isso, né? Não, eu já vivenciei, era mais fácil se eu fosse, né? Então,
aquelas pessoas que querem estar sempre à mostra, né? E destratando, desfazendo de outras pessoas. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, aquela mesma pessoa, né, que está na casa de Deus, ela tem o mesmo significado. Aquela que chega lá somente para rezar, né, orar, estando na casa de Deus, tem a mesma importância para aquele que tem algum cargo, né, dentro da vida religiosa. Tem a mesma importância e até muitas vezes maior ainda. Porque não adianta nada, e nós já falamos sobre isso, não adianta nada eu viver na igreja, estar na casa de Deus, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não adianta nada eu estar na igreja, viver na igreja, se eu não tenho humildade no meu coração, se eu desfaço das pessoas, se eu sou arrogante, se eu não sou humilde. Não adianta nada. E muitas vezes a gente vê pessoas ali humildes, né, rezando no seu cantinho, mas estão ali em busca da salvação. E o que adianta eu querer estar na igreja em busca da salvação, mas com ar de superioridade às pessoas, destratando das outras pessoas, parecendo que essas pessoas não têm a salvação, ou não têm a oportunidade ou o privilégio. Entre nós não deveis ser assim. E hoje cresce isso. As pessoas que têm esse sentimento de pisar na outra, de aborrecer certas pessoas, né, de desfazer das outras pessoas dentro da igreja, cresce, infelizmente. Mas eu deixo aqui esse recadinho no final, né? Vós sabeis, né, que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiranizam, mas entre nós, entre vós, não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como um resgate para muitos. Que possamos permitir que o Espírito Santo haja em nosso coração e tire todo esse sentimento, esse desejo, né, de querer ser o melhor, de querer estar entre todos os lugares para aparecer. Que possamos ser humildes, que possamos reconhecer Deus, Jesus como nosso verdadeiro Deus, e pedir essa graça, essa misericórdia de querer entrar no céu. Mas para isso, de fato, nós temos que servir as pessoas. E nós, como existem pessoas e pessoas que necessitam do nosso serviço. E esse servir é muitas coisas, né? Uma palavra, um abraço, uma conversa, um bom dia, ajudar. O alimento é importante, né? É o alimento. O dinheiro é importante, mas tem tantas outras coisas. Que possamos sentir isso, pedir a graça de Deus na nossa vida e nos transformarmos. Sermos pessoas de fato com desejo de entrar no céu, com desejo de querer a eternidade. Então, abra o seu coração e permita que esse Espírito Santo de Deus toque na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs, e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.